Olá! Vamos mergulhar hoje num dos temas mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais incompreendidos da Bíblia, os profetas. Porque, né, quando a gente fala em profeta, a primeira imagem que vem na cabeça é o quê? Alguém que prevê o futuro, quase como um vidente místico. Só que a realidade é muito mais profunda e relevante. É isso aí. A principal função deles, na verdade, não era prever o futuro. Essa é a primeira e mais importante ideia que a gente precisa desconstruir para entender quem eles realmente eram. Então vamos crescer a bola de cristal por um momento e focar na mensagem. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, certo? Se eles não eram os simples videntes, qual era o papel deles? Qual era a missão? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, passo a passo. Ok, vamos começar a entender esse quebra-cabeça. Para sacar o que é um profeta, primeiro a gente precisa entender o cenário. Eles não surgiram do nada, num vácuo. Eles foram enviados por Deus para uma nação que, francamente, estava enfrentando uma crise gigantesca. O panorama era bem sombrio. A sociedade estava marcada pela corrupção religiosa, pela opressão dos mais pobres e por uma infidelidade contínua à aliança com Deus. Existia uma desconexão total entre os rituais e a prática da justiça no dia a dia. Era nesse caos que a voz de um profeta se tornava absolutamente necessária. E essa crise toda aconteceu principalmente em três grandes momentos históricos. Pensa nisso como o ABC do Ministério dos Profetas. Primeiro, a ameaça da Assíria. Depois, o domínio da Babilônia. E, por fim, o cativeiro. A maioria dos profetas que a gente lê hoje atuou nesses períodos super turbulentos, falando diretamente para essas situações. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos ver a solução. Afinal de contas, qual era a descrição do cargo de um profeta? O que realmente definia o trabalho deles? A origem da palavra já nos dá a melhor pista. Em hebraico, a palavra para profeta é nabi, que significa literalmente aquele que fala em nome de outro. Eles não eram os autores da mensagem. Eles eram, na verdade, embaixadores, entregando fielmente a palavra que recebiam de Deus. E aqui a diferença fica gritante. A missão do profeta era declarar a vontade de Deus pro agora, pro presente, sabe? O foco era corrigir o comportamento e restaurar a aliança. Já o adivinho, ele só quer satisfazer a curiosidade sobre o que vai acontecer. As fontes e as missões são completamente diferentes. Vamos avançar então e ver como isso funcionava na prática. A urgência da mensagem deles estava na relevância imediata, naquilo que o povo precisava ouvir naquela hora. Pensa assim, a profecia tinha duas dimensões. A principal, a mais importante, era a declarativa, a palavra de Deus pro aqui e agora. Arrependam-se, pratiquem a justiça, voltem para a aliança. Já a dimensão preditiva, que anunciava o futuro, era secundária, e quase sempre era uma consequência direta das escolhas do presente. Era um tipo de, olha, se vocês continuarem assim, então isso vai acontecer. E o que eles denunciavam? Basicamente, 4 grandes áreas. A idolatria, claro, mas também a injustiça social, a exploração dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Eles criticavam com muita força a religiosidade de fachada, sabe? Aqueles rituais vazios que não se refletiam numa vida de compaixão e retidão. Era uma mensagem profundamente ética. E essa citação do profeta Miqueias resume tudo de forma perfeita. Justiça, misericórdia e humildade. Esse era o coração da mensagem. Não se tratava de rituais complicados, mas de uma transformação do coração que transbordava para a sociedade. Ok, com tantos livros proféticos na Bíblia, como que a gente se organiza? Existe uma lógica por trás da divisão deles e ela é bem mais simples do que parece. Então, aqui está o pulo do gato. A divisão entre profetas maiores e menores não tem nada, absolutamente nada a ver com a importância da mensagem ou do profeta. É simplesmente uma questão de tamanho do livro. Os livros dos profetas maiores, como Isaías e Jeremias, são longos. Já os dos menores, tipo Jonas ou Ageu, são curtinhos. O ponto crucial é, tamanho não define relevância de jeito nenhum. E aqui a gente vê como isso funciona. Jeremias, um profeta maior, tem um livro enorme chamando a nação inteira ao arrependimento. Jonas, um menor, tem um livro bem curto, mas com uma mensagem teológica gigante sobre a misericórdia de Deus se estendendo para todo mundo. E Ageu, também menor, foca na tarefa específica de reconstruir o templo. Mensagens diferentes, tamanhos diferentes, mas a mesma autoridade divina. Mas por que depois de tantos milênios a gente ainda estuda essas vozes? Porque a mensagem deles transcende o tempo e fala sobre princípios eternos que continuam a ressoar hoje. Se a gente pudesse resumir o legado dos profetas, seriam esses pontos aqui. Eles mostram que Deus se importa e muito com a justiça no mundo, que a fé de verdade não vive só em rituais, mas em ações de misericórdia.
E, talvez, o mais importante de tudo, que mesmo nos momentos mais escuros, a mensagem profética sempre aponta para o arrependimento como um caminho para a esperança e para a restauração. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A voz profética não era só para o Israel antigo. Ela nos desafia a olhar para o nosso próprio mundo. Se um profeta, um porta-voz de Deus, surgisse hoje, para quais problemas, para quais injustiças da nossa sociedade a sua voz seria direcionada? É uma pergunta que fica para todos nós pensarmos.